Salve, pessoal! Muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Os donos da bola nesta quinta-feira, domingo, hein? 6 da tarde, Estádio Beira-Rio, Clássico Grenal 4-4-1. Válido pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Esse continua sendo o nosso principal assunto aqui no programa. Bom, dúvidas, mistérios... Para, por favor. Né? Por favor. O que houve? Não, esse não é o programa, essa não é a situação mais importante do programa. Qual é a situação mais importante? Por favor, filma aqui, por favor. Vamos, houve? Paulinho, desculpa, estraga o programa, Paulinho. O que houve? Cara, olha isso aqui, velho. Senhor, olha... O cara veio apresentar o Donos da Bola com este magnífico... Top, né? Top, cara, né? Top. Um dia eu chego... Desculpa, Paulinho, mas é que eu tô impactado, velho. Desculpa nada, a parceira agradece. Valeu, Diogo Rossi. Vamos lá, rapaziada. Abrindo o programa, né, com esse parêntese de Diogo Rossi, erguendo o papai. Obrigado, Diogão. Vamos lá. Enquete no ar falando sobre Tino Rocher. Comportem-se, hein? Tô com medo do que vocês vão aprontar hoje aqui. O goleiro Rocher, no Clássico Grenal, 2 pontos. Tem que jogar de qualquer maneira. Somente se estiver 100%, não precisa, Antony dará conta do recado. Tem que jogar de qualquer maneira, somente se estiver 100% ou não precisa, o Antony dará conta do recado. Estou muito curioso para saber qual será a opinião de Lucas Colar e Alexandre Ernst em seguida. Vai o Rocher de qualquer jeito? Só se tiver 100% ou o Antony vai dar conta do recado? É o momento de dar confiança para o Antony, que eu não tenho dúvida, vai fazer o jogo da sua vida. Vai fazer o jogo da sua vida. Lucas Dias, vem comigo na central. Esse não para, né? Em busca de informações. Tá ali o homem e não para no sentido profissional, que fique claro, né? Depois tu fica de cara comigo. No sentido profissional. Vamos lá. Quinta-feira, Lucas Dias. Hoje a probabilidade maior é de utilização do Rocher como titular ou não? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Por conta do que aconteceu ontem na atividade que foi fechada no CT Parque Gigante, a probabilidade é de que Tino Rocher fique à disposição do técnico Eduardo Cudê para o Clássico Grenal no próximo domingo. Inclusive ontem, quando a imprensa estava no CT Parque Gigante, aqueles 15 minutos de aquecimento, o Rocher não estava no campo. Porém, quando a atividade passou a ser com portões fechados, o goleiro uruguaio trabalhou e o técnico Eduardo Cudê esboçou a primeira equipe para o Clássico Grenal, que tem Rocher no gol e Maurício no meio de campo, sendo assim Lucas Alário no banco de reservas. É importante a gente frisar aqui, Gamba, que o Inter treina ainda nesta quinta-feira, amanhã, sexta-feira e no sábado a última atividade. Os 3 treinamentos acontecerão à tarde e hoje vai ser inclusive no gramado do estádio Beira-Rio. E a tendência é que mais uma vez o Sérgio Rocher trabalhe com os demais atletas. Ele ainda não está 100%, mas o Inter prepara nesses 3 dias ainda de atividades para que o uruguaio esteja 100% e jogue o Clássico no domingo. Muito bem, senhor Lucas Colar. Quero ouvi-lo, Colar, sobre as dúvidas no Internacional, né? Hoje, quinta-feira, nós ainda não temos certeza da escalação do Rocher e do Maurício, né? Ontem falávamos muito sobre a questão do Maurício, se é uma questão física que pesa, se é uma questão técnica, mas você obteve, né, informações importantes sobre o teste que foi feito por Cudê com relação ao time do Internacional para o Clássico Grenal de domingo, Colar. É bom a gente frisar o que o Lucas Dias destacou, né? É a primeira atividade que ele testou ontem. Tem treino hoje, tem treino na sexta, tem treino no domingo e eu imagino que haverá um treino no domingo para o Rocher também. Acho que o Rocher treina domingo pela manhã, faz um último teste no CT ou até mesmo no Beira-Rio, quem sabe, para saber se tem condições ou não. O que eu ouvi, tá, é que o Maurício ele tem superado as expectativas físicas. Ele ficou fora do jogo contra o Novo Hamburgo para que pudesse, né, trabalhar à parte no CT do Parque Gigante, fazer uma carga física, né, alguns trabalhos de força e que ele está equiparando, né, o nível dos demais. Então, eu imagino que o Maurício deva ser, sim, uma novidade no time do Inter. O Rocher é aquela coisa, tá? Ele já vem sendo observado há algumas semanas, ele treina com limitações, não tem quedas no trabalho dele, mas no vestiário ele tem um espaço onde tem trabalhos com quedas. Há quem diga que ele está sendo preparado especificamente para o Grenal, até porque, né, na quarta-feira que vem tem um jogo decisivo também pela Copa do Brasil contra o Asa, então é um momento que o Inter precisa, né, do seu goleiro titular. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que ainda acham que o Rocher está distante do que seria o mínimo aceitável
para o Grenal. Relatos lá de dentro. De dentro, tá? Isso quarta-feira. Mínimo aceitável. Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. São 4 dias ainda para que ele se recupere de uma dor ou que aprenda a conviver com ela nessa semana. O fato é, o Rocher vai ser relacionado para o Grenal. Imagino que ao menos no banco ele vai ficar. Se der um problema com o Antony, vai entrar o Rocher. O Diego deve ser descartado deste clássico. Eu ainda acho que joga Antony. Mas o Rocher vai fazer trabalhos específicos durante a semana, vai seguir sendo testado. Ontem treinou por cerca de 45 minutos no trabalho no CT do Parque Gigante. E aí vamos ver como é que fica essa carga de trabalho. Porque uma coisa é certa, né, Gamba e demais. Porque no treino é uma coisa, é um trabalho coletivo, né? São os teus companheiros que conhecem onde está doendo, conhecem o lado que está mais prejudicado e não vão forçar talvez tanto. Num Grenal, numa disputa de bola, um cruzamento para a área, tá? A Deus dará. Um jogador do Grêmio vai encostar, numa bola parada também, uma saída mais arrojada por baixo, ele vai ter que dividir, daqui a pouco, a trava da chuteira com o jogador do Grêmio. Então, são lances de jogo que vão acontecer e que são normais em qualquer jogo, né? Numa disputa aérea com um goleiro e um defensor, ou uma ponte que ele vai dar e vai cair, vai bater com as costas no chão. Então, treino é treino e jogo é jogo. Ainda mais para goleiro nesse sentido, eu ainda acho que o Antony vai ser o titular. Uma pergunta técnica para Alexandre Ernst. Essa decisão, tá, de escalar ou não o Rocher, ela compete ao Kudê ou ao Leonardo Martins, preparador de goleiros? Ambos com o respaldo daquilo que será colocado pelo departamento médico. Eu tenho essa dúvida. Não, eu acho que passa por tudo, né? O médico que vai liberar ele, ele não sente mais dor, ele está bem, ele pode ser tranquilamente, não só relacionado, mas titular do Clássico. Vai passar pelo Léo Martins, que vai olhar assim, olha, ele não tem ritmo de jogo, mas os reflexos estão apurados, ele pode botar sem problema nenhum, ele pode ser o titular do Clássico, que ele não vai comprometer, até porque é um goleiro de seleção, né? E outra, o técnico Eduardo Cudê, porque vai olhar e perguntar, eu prefiro o quê? Eu prefiro o Antony em ritmo de competição, mas um cara mais verde e tal, ou eu prefiro um cara mais experiente? Nessa questão do que o Lucas está dizendo, de que ele aposta que vai o Antony, uma outra questão que nos disseram é o seguinte, é temeroso colocar o Diego como reserva do Antony no Clássico. Por quê? Vamos supor que aconteça uma lesão do Antony, vamos supor que ele acabe daqui a pouco tomando cartão vermelho, ele tenha de sair da partida. Tu vai colocar num Clássico Grenal um guri de 18 anos, que nunca jogou no profissional, que tem ainda uma trajetória dentro do grupo como um todo, numa fumaceira de Grenal? Não. Então tu deixa o Rocher no banco, sabendo que ele não está ainda 100%, mas ao mesmo tempo tem a garantia ali. Opa, se por um acaso acontecer qualquer coisa com o meu goleiro titular, eu tenho alguém com respaldo no banco para o Grenal. Diogo Rossi, qual é a tua leitura sobre tudo isso? Não. Agora, para mim, muda tudo. Na minha visão, essa informação do Ernest muda toda a minha leitura sobre o Rocher no Grenal. Faz muito mais sentido isso, que é dar para o Antony estabilidade para jogar, do que o Rocher jogar. Porque o Rocher jogar eu trataria como uma palavra só, loucura. Nem vou botar desespero, porque eu acho que o Inter não precisa ser desesperado para o Clássico. Mas trataria como loucura, seria extremamente fora de contexto tu colocar em campo um jogador que a última partida foi em outubro. Não, dezembro, 7 de dezembro. 7 de setembro. É que então, assim, seria loucura... Outubro foi a lesão, né? Desculpa. Não seria loucura, como tu usaste a palavra, se nós ouvíssemos do vestiário, do departamento de futebol, que ele está 100% recuperado. Não, o que ele fez é um trabalho de transição, como qualquer jogador lesionado faz, né? Cara que está correndo, está treinando, está aumentando carga. Que hoje não é a realidade dele. Ele não treina com os demais goleiros. O treino do goleiro ele é muito específico. Então, né? hoje, se o Rocher entra em campo, domingo, 6 da tarde, titular, é loucura para mim. Para mim, eu trato como loucura. É que, na verdade, eu não vejo como loucura, né? Eu vejo como... Eu acho que é desnecessário. Eu acho, exato. Eu acho que risco primeiro... desnecessário. Eu acho que primeiro é desnecessário, tá? Mas, ao mesmo tempo, se acontecesse, eu entenderia pelo fato de ser um clássico. Se fosse um jogo contra o Juventude, Caxias, Guarani, qualquer outro, acredito que não aconteceria isso. Mas... o predicado que eu dou é desnecessário e não loucura. Porque assim, o tamanho... tu ia mencionar uma coisa, né? O Inter colocando o Rocher fora das melhores condições, o Inter
eleva a responsabilidade. E outra coisa também, clássico. Eu concordo com o Ernest sobre elevar a responsabilidade, mas também o Inter mostraria algo diferente do que foi batido na tecla ao longo dos últimos dias. Sim. O que se bateu na tecla nos últimos dias? O Inter é melhor, o Inter é superior, o Inter tem condições de ganhar o Grenal com tranquilidade. A partir do momento em que o Inter traz de volta do departamento médico um jogador que é o seu titular e é o melhor jogador da posição que o Inter tem, né? E se faz elogios justíssimos ao Rocher, o Inter bota ele em campo, prova o seguinte, acalma lá. Também o adversário, ele tem o seu poderio, ele tem a sua força, ele é um rival imponente, temos que ter algum tipo de respeitabilidade também. Claro. Para mim é isso. Essa resposta de colocar um jogador voltando de lesão, se ele estiver 100%. Vou bater na tecla. Se o Inter colocar em campo o Rocher com 80% de condição, é loucura. Pois é. Colar, deixa eu te perguntar o seguinte, dentro da apuração que tu vens fazendo aí ao longo da semana, conversando com integrantes da comissão técnica do Inter e tudo mais, o Inter está tomando cuidado interno de, daqui a pouco, uma opção pela escalação do Rocher não transmitiu uma mensagem de falta de confiança no Antony? É que, na verdade, o próprio Antony sabe o peso que tem o Rocher, né? O Antony sabe o peso que é substituir o Rocher, né? Que é o goleiro da seleção uruguaia, é um goleiro titular da seleção do Uruguai, que é uma grande seleção do futebol sul-americano, o tamanho que tem o Rocher para o Inter. Então, desde que o Antony já assumiu essa condição de titular, ele também joga com esse peso. Todo gol que ele toma, é claro que, tô tomando um gol sendo goleiro do Inter, substituindo o Rocher. Ouvi de uma pessoa, por exemplo, que o Ivan, daqui a pouco, se estivesse jogando, teria esse mesmo peso no Grenal, mesmo sendo um cara um pouco mais experiente do que o Antony, né? O Rocher não tá jogando o Ivan. Goleiro mais ou menos e tal, qualquer gol é contestado. Daqui a pouco os mesmos gols que o Antony e o Ivan estariam tomando, o Rocher também estaria tomando no interior do estado e não estaria sendo contestado por ser o Rocher, né? Então, assim, o Rocher jogar o Grenal não significa que não se confia no Antony. Significa um tamanho que o Rocher já tem para o Inter. Até porque, num planejamento original, o Antony nem estaria jogando. O Antony seria o terceiro goleiro. O planejamento do Inter para o Antony neste ano era de terceiro goleiro. Aí seria o reserva do Ivan durante o período que o Rocher estivesse fora na Copa América ou nas eliminatórias. Por um conjunto de infelicidades que o Inter teve com seus dois goleiros, ele está jogando. Está pegando casca, é verdade, está jogando mais cedo do que jogou o Daniel e o Kehler. Mas, tá maturando, é um goleiro verde ainda, isso é muito claro, inclusive para o Antony. Ele sabe que ele não é um goleiro pronto, mas, é a situação que se põe. Dá para olhar para o copo meio cheio, né? E sei que talvez uma parcial da torcida não pense dessa forma, mas pode ser o Grenal da vida do Antony. Pode ser um Grenal para recolocar o Antony com um perfil diferente do que ele tem hoje. Porque, na verdade, ele não foi testado pelos times do interior, né? Não, mas é que isso é 50-50, né? E eu acho que o Lucas está correto. O torcedor colorado, ele não pode ficar pensando só no copo vazio, ele tem que pensar no copo cheio. É 50-50. O cara pode fechar o gol e se consagrar e daqui a pouco quando vê, esse cara aí aguenta a pressão de um Grenal. Assim como ele pode não tomar gols, não defender e tal, e meio que ficar com uma pecha ruim junto à torcida. Eu, particularmente, prefiro ver o lado bom. Eu prefiro pensar que ele vai fechar o gol e que ele consegue pegar as suas defesas. Até porque, se a gente olhar, são 9 jogos que o Internacional tem e 6 deles ele não foi vazado. Eu entendo o Colar e o Ernest trazerem um lado bom da coisa e é normal, não estou criticando isso, só que a realidade não é essa. Sim, no indicativo... O lado pior, ele é muito maior do que o melhor. Não é só isso, eu concordo também com isso, mas é que não é só isso. É que eu acho que quando o Inter indica a possibilidade do Rocher estar à disposição, nem o Inter acredita nessa tese de vocês. E eu respeito que vocês tenham, né, tenham essa tese, mas o Inter dá pelo menos um indicativo pra gente de que ele não acredita nessa teoria. Porque eu tenho certeza absoluta, e aí eu não preciso nem ser um gênio para pensar isso, porque eu estou longe de ser, mas se o Inter confiasse plenamente no Antony, não faria o esforço que está fazendo para o Rocher jogar. Não, mas eu acabei de dizer por quê. Justamente porque ele não confia, não é nem não confia, ele não vai queimar e não quer queimar o Diego. A questão não está no Antony, a questão não está no Antony.
A questão está em ter um reserva confiável, mesmo que seja em 80% e tudo mais. E aí a tese, aí não só a tese, mas a informação, eu concordo. Eu não concordo. Se o Rocher estiver, eu digo aqui a semana toda se precisar, e já disse, eu acho, se o Rocher não está 100%, o Rocher não tem de jogar. Tá, mas eu não é te despindo do clubismo, mas é pensando sem ser o Inter. Pensa que tu fosse dirigente de qualquer clube. Tu traria do departamento médico um cara que tem uma lesão séria, porque a gente sabe que lesão de costela é séria, para proteger o terceiro goleiro? Não é proteger, não é proteger o terceiro goleiro. Não é proteger o terceiro goleiro, é proteger o teu time. E aí ainda também proteger o terceiro goleiro. Na verdade, cara, tu tá tendo uma segurança no teu banco. Só isso. Muito bem. Isso sobre Inter. Rocher, joga ou não joga? No Grêmio, Lucas Dias. Interessante a gente trazer aqui para o programa uma convicção, né, do Renato com relação ao fato do Grêmio sofrer muitos gols. Bom, pode até sofrer muitos gols, desde que faça mais. Esse não é um motivo de preocupação para o Renato. Pelo menos ele expôs isso publicamente, né, Lucas? Pois é, Gamba, e ele deixou claro que a mudança de postura da equipe até pode acontecer, seja num sistema tático, seja numa mudança de uma peça ou outra. Mas o Renato falou, depois da vitória por 6-2 contra o Santa Cruz no último final de semana na Arena, sobre esse Grêmio, que sofre muitos gols, mas que precisa fazer mais do que seu adversário. O problema é que no esquema que eu gosto de jogar, é lógico que a gente deixa certos espaços para o adversário. Às vezes o adversário aproveita, às vezes não. Mas o importante é que a gente aproveita também muitos espaços que os adversários deixam para a gente. Então, foi assim, não adianta as pessoas falarem, mas o campeonato estadual. Pô, o brasileiro, o Grêmio teve o melhor ataque. E aí, eu pergunto, tomamos gols? Tomamos bastante gols, mas fizemos muito mais. Então, eu continuo naquele meu discurso. Se eu tomar 2, fizer 3, tá ótimo. Se eu tomar 3, fizer 4, tá ótimo. Se eu tomar 1, fizer 2, tá ótimo. O importante é ganhar. Se eu tiver com medo, eu vou passar esse medo pro meu time. Diogo Rossi, quero te ouvir, Diogo, sobre esse assunto, né? Que a torcida do Grêmio já vem debatendo desde que o Renato concedeu essa entrevista coletiva depois do jogo contra o Santa Cruz e abordou esse assunto, né? O fato do Grêmio sofrer muitos gols. Ainda o assunto envolvendo a defesa do Grêmio que vaza demais. Renato tem um conceito, que não é um conceito novo, né? Esse conceito, muitos treinadores defendem ele, que é o seguinte: bom, eu posso tomar muitos gols. Se eu fizer mais, está resolvido. Eu venço, tenho 3 pontos e está tudo resolvido. Isso se aplica em um clássico Grenal, Diogo? O próprio Eduardo Cudê já defendeu essa teoria uma vez, né? Verdade, bem lembrado. Se eu fizer 3, tomando 2, não tem problema. Eu lembro dele ter falado isso uma vez. Prefere ganhar de 4-3 do que de 1-0. É isso aí. Cara, assim, existem 2 realidades nessa história aí. A primeira é: o Grêmio tem problemas defensivos que não são de hoje. Não é uma verdade do trabalho do Renato, mas é uma verdade desta passagem do Renato, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado e no início desse ano, o Grêmio sofre muito defensivamente. Ainda eu tenho dificuldade em admitir qual é o fator, se é a qualidade dos atletas ou se é uma deficiência tática do treinador. Como o Grêmio não fez contratações para o sistema de defesa, né, e elencou o culpado apenas o goleiro, porque contratou apenas o goleiro, eu ainda gostaria de ver o Grêmio com um zagueiro melhor, por exemplo, em relação aos que tem. Né? Talvez a análise foi equivocada em relação a esse jogador. Agora existe uma outra parte dessa história que é: quem garante, e o próprio Renato diz nessa mesma entrevista coletiva na sequência aí, quem garante que o Grêmio sempre vai fazer mais gols do que o adversário para ganhar? Se alguém no domingo pela manhã entrega para mim um documento dizendo que o Grenal vai ser 3-2 para o Grêmio, eu assino. Porque é líquido e certo que o Grêmio vai tomar 2 gols, mas vai fazer 3 e vai ganhar. Isso é óbvio. Só que nunca no futebol há garantias de que tu vai conseguir fazer isso contra o adversário. Eu acho que o Grêmio precisa ter tem que se cuidar defensivamente, tem que ter cautela no Clássico Grenal, especialmente porque, primeiro, não há garantias de defesa. Porque ofensivamente eu sei que o Grêmio vai atacar o Inter em vários momentos e possivelmente vai fazer 1 gol, se der oportunidade fará um segundo, porque o Grêmio é assim, o Grêmio é ofensivo, o Grêmio faz gols. Só que defensivamente
Deixa A eu te gente perguntar, sabe que tem deixa eu te deficiência. Tem perguntar uma assim, deixa eu frase te do perguntar- Renato só ali, Gamba, que a gente rodou, que pra mim mostra a postura que o Grêmio vai ter no Grenal. Se eu entrar com medo, ou se eu Postura demonstrar ofensiva, medo, eu vou passar isso ao meu grupo de jogadores. Perfeito. Então, É a postura dentro dessa ofensiva. tese, em especial o Ribeiro tem aqui, né, de proteção, de 3 zagueiros, 3 volantes, né, e abrir mão de um atacante. Eu acho que o Grêmio vai jogar da forma como vem jogando. Eu não estou imaginando o Renato mudando de postura, inclusive no Grenal. Aliás, acho que ele vai atacar o Inter dentro do que lhe cabe, né? Nas pontas, com o Pavon, com o Gustavo Nunes, com o centroavante. É que... Posso dar uma informação sobre o time, Por Paulinho? favor, por favor. Não sei se o Paulinho me deixa, porque não sei se a gente vai falar depois pra frente. Eu não li. Liberado. Tá, obrigado, é que eu não li o espelho hoje, peço desculpa. Tudo indica no CT Luiz Carvalho, hoje é quinta, né? Sim, Desculpa. quinta-feira. Nesta quinta-feira, de momento, que o Cristaldo trabalha para ser reserva no clássico. Já estou pegando até o sotaque do Diego Costa, desculpa. O clássico, né? No clássico Grenal. Tá, E aí o Grêmio não teria um armador no bom. clássico. Vamos Então lá. são 3 Teria volantes. os 3 três volantes, atacantes. os pontas espetados e um centroavante. Tá. Tá? Seria mais ou menos o Grenal da goleada no Beira-Rio da Série B lá. Né? O 4-1-4-1. Um primeiro volante, uma linha de 4 e um outro cara lá na frente. Que esse Mas cara... não abre mão dos extremos. Não, Vai não com abre os mão. extremos, não tem Cristaldo, 3 volantes. Pavon e Gustavo Nunes. Perfeito, perfeito. Tudo dá indícios hoje... Com o JP. Aí JP tá, sendo o JP ou o centroavante. Diego. Ainda tem essa dúvida. O Grêmio tem 2 dúvidas pro Grenal. Eu diria que até 3. É que o Cristaldo tá deixando de ser. Vila Sante, PP e Duqueiroz confirmados. Isso. Tá. 2 extremas. Perfeito. E a dúvida é, Diego ou JP? Tá. Hoje o JP, E a mais zaga? do que Diego. E um zagueiro ao lado do Kahneman. Não há, assim... Eu já conversei com várias pessoas e ninguém me dá, assim, 100% de certeza que é Jeromel e Tá. Kahneman. Deixa eu te perguntar o seguinte, sobre esse assunto abordado pelo Renato, tá? Hoje pra ti, Diogo, tá? Ainda com resquício do que foi o Grêmio no ano passado. Tu olha pro time do Grêmio, tu espera o Grêmio entrar em campo, tá? Vamos deixar de lado a fragilidade de muitos adversários do Campeonato Gaúcho. Contra-atacando. Mas vamos olhar pro Grenal, tá? Vamos olhar pro Grenal. Esse Grêmio hoje te dá mais garantia que ele vai tomar gol ou que ele vai fazer gol? As duas coisas. Que ele vai tomar e vai fazer. Exatamente. Até, inclusive, na KTO.com lá, tem uma odd pra mim que tá... Assim, desculpa, Sueco, mas eu vou dar a dica aqui. Tá completamente desregulada pra mim. Tá 2,10, a odd é o valor da aposta, pra ambos os times marcarem. Cara, posso estar muito enganado, mas eu acho que esse Grenal aí, defensivamente o Grêmio tem muitos defeitos. Então, há uma possibilidade real de que o Grêmio tome um gol. Mas o Grêmio é muito ofensivo. É que a tua resposta vai exatamente na lógica do Renato. É. Vai exatamente na lógica do Renato. 2,10 pra sim Para os dois fazerem gol. e quanto pra não? Ah, não me lembro porque eu fiquei fixado nesse 2,10 do sim. Porque assim, pra mim tá tão palpável que o Grêmio vai tomar um gol, mas vai fazer, que esses 2,10 me chamaram muita atenção. Mas essa frase do Renato, né, que o Colares Só que assim, destacou aqui 1 a 1 até... ok. O problema é 3-1 Sim. pro adversário. Tu vai tomar gol, mas tu vai fazer. Não me serve. Deixa eu colocar pra ti o seguinte, Diogo, tá? Em cima disso que o Colar trouxe aqui. Se eu entrar com medo, né, foi a frase do Renato, eu transmito para o meu adversário que eu estou com medo. Né? Um Grêmio com Vila Sante, Duqueiroz, PP, transmite que mensagem para o Cudê, na tua avaliação? É que ele não De abre mão- respeito? É que pra mim, se ele, a frase dele pra transmitir medo seria ele mudar drasticamente a estrutura do time. Tá. Como o Ribeiro sugeriu aqui ontem, né, por exemplo. Agora, 3 volantes e 2 pontas mais um centroavante não muda a estrutura do time do Não Grêmio. tem mensagem de medo. Não, reposiciona os mesmos jogadores, Tá. acrescentando o Duqueiroz no lugar do Cristaldo, Cristaldo. obviamente, mas reposiciona os atletas dentro do sistema para ocupar o espaço que o Inter tem, né? O que o Inter melhor tem hoje no time? Tem algumas coisas que a gente poderia elencar, mas o que eu acho que é melhor, o meio-campo. É que eu acho que medo não é a palavra, mesmo que fosse pro lado do Inter, tá? E olha, eu tô defendendo, né, o Renato, tá? Mas é que eu acho que o Grêmio sem medo centroavante não é seria a com palavra. Não, eu acho que Mas é medo que não é a palavra. Ele sem tá centroavante, povoando o meio-campo com 3 volantes, porque ele precisa marcar o Alan Patrick, ele precisa marcar o Arangues, ele precisa marcar o Bruno Henrique. Sim, e Maurício. ele vai botar 2 extremos justamente para conter o que o Inter tem de melhor, que é o Bustos e o Wanderson.
Simples. Então ele está sendo estratégico. Se a gente eu acho que sim. E me despindo do clubismo, né? E analisando o futebol, para mim é muito claro. Ele está sendo estratégico. O que o Inter tem? Melhor meio-campo. Então nós temos que povoar ali e botar 3 volantes para segurar os caras. E aí a gente segura os 2 laterais, basicamente. Eu vejo assim, ó. Qual é para mim o principal lado que o Grêmio tem que atacar o Inter no Grenal? É o lado do Bustos, não é o do René. Porque o do René, a gente já sabe o que ele pode dar. Só que o Grêmio tem que tomar cuidado com o Wanderson. Então, assim, muitas das vezes o Inter faz a saída de 3, com o René fazendo o zagueiro ali pela esquerda, porque o Wanderson é o cara que ataca. Para ti, dentro dessa lógica, naquilo que o Renato falou de aproveitar o espaço que o adversário dá, o espaço é esse, pelo lado do Bustos. Atrás do Bustos com o Gustavo Nunes. Gustavo Nunes, perdão. É que era Gustavo Gomes, né? Gustavo Nunes. O Pavon é um escape, obviamente, né? E ele vai segurar o Wanderson, provavelmente, para ajudar o René, né? Porque a gente tem que pensar uma coisa importante aqui, né? Ao longo de toda a semana a gente indicou coisas que o Grêmio tem que cuidar com o Inter. Certo. E é normal, porque a gente sempre vai indicar mais coisas do favorito no clássico. Só que eu acho que o Inter também tem coisas para cuidar com o Grêmio. Pavon e Gustavo Nunes são 2 jogadores, né, com uma qualidade técnica diferente no time do Grêmio. O Gustavo é um menino, a gente não sabe o que ele vai sentir do Grenal. Ele pode entrar no Grenal e sentir, né, não conseguir jogar, como pode entrar no Grenal e não sentir nada. A gente não sabe. Mas o Pavon é um jogador experiente, né, ali pelo lado direito do ataque do Grêmio. O Inter vai ter que cuidar esses 2 extremas. E se o Diego Costa jogar? Qual é o jogador que o Inter vai ter que cuidar? Que Diego Costa é esse que o Inter vai cuidar? O Ribeiro falou muito ao longo da semana e eu não aceitei muito, mas eu começo a aceitar pelas mudanças que o Renato começa a indicar que vai fazer no time do Grêmio para o Clássico, tá? O grande fator de desequilíbrio a favor do Grêmio no Grenal é a imprevisibilidade. É a surpresa. É a surpresa. Isso. É que a imprevisibilidade é mais difícil de falar. Não, perfeito, perfeito. Porque é o que o Grêmio vai mostrar pro Inter. Que time que o Grêmio vai botar em campo? Imprevisibilidade até para o próprio Grêmio. Claro, para o próprio Grêmio. Claro. O Grêmio corre o risco do ônus e o bônus da mesma condição. A surpresa que o Grêmio criará para o Grenal, ela é pro adversário e ela também é pro Grêmio. E é um fator pro Inter na temporada, né? O Inter não encontrou esse cenário ainda no ano de 2024. O Inter pegou times que deram a bola pro Inter, né? E o Inter teve total naturalidade para jogar. O Novo Hamburgo talvez tenha sido o que apresentou mais dificuldades, né? No Vale, lá no começo do jogo, pela bola aérea, né? Pelo gol que tomou, né? Mas o Inter nunca pegou um time com 2 extremas da qualidade que tem, né? O Pavon e o Gustavo Nunes. E o centroavante, né? Que pode fazer a diferença. Muito bem, recadinho aqui para você. Semana Grenal na Band. E o Donos da Bola vai te presentear com uma camisa do teu time do coração. Para participar é muito fácil. Vai lá no perfil do programa que tem as regras do concurso. Gremistas participam no post do Diogo Rossi e colorados no post do Lucas Colar. Já aproveita e segue o @OsDonosDaBolaRS e @GrupoBandRS. O resultado será divulgado amanhã aqui no Donos. Lucas Dias, vem comigo, Lucas Dias, vamos lá. Um assunto polêmico, né? Surge no programa na quinta-feira, porque a partir de hoje, certamente, esse assunto vai ganhar destaque nas entrevistas pelo lado do Grêmio, pelo lado do Internacional. E eu estou falando da arbitragem do Clássico Grenal. Não só sobre quem será o árbitro do Grenal, tem um favorito para apitar o Clássico Grenal, mas porque teremos um Grenal sem VAR. Por que o Grenal não tem VAR, Lucas Dias? Pois é, Gamba, algo que foi acordado entre as equipes do Campeonato Gaúcho no início da temporada. É até importante a gente colocar que a dupla Grenal votou a favor do VAR durante o Campeonato Gaúcho. Algumas equipes do interior foram contrárias. Inclusive o Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, falou na Rádio Bandeirantes nessa semana até que a votação teria sido 9-3, os 2 clubes teriam sido Grêmio e Inter e mais uma equipe do interior que não foi revelada que teria votado a favor do VAR. Porém, nas últimas temporadas, a gente também não teve, Felipe Gamba, o VAR na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Porém, nos clássicos, Caju e Grenal, o VAR aparecia, tinha o VAR. Só que nessa temporada, para não ter um desequilíbrio técnico, a federação optou em não deixar também o VAR somente para os clássicos da fase classificatória. Hoje vai ter a escolha, por parte de Leandro Voaden, que é quem comanda a arbitragem no futebol gaúcho, de quem vai apitar o Clássico Grenal, Anderson Daronco ou Rafael Klein.
E sobre essa polêmica do VAR, a gente acompanha o que o Luciano Oxman falou. A gente sabe que um clássico como o Caju, como o Grenal, a gente sabe dos impactos que tem, a gente sabe do que mobiliza para o estado do Rio Grande do Sul, mas em termos de competição, o Grenal ele é um jogo tão importante quanto é a Avenida e Guarani. Vale os mesmos 3 pontos e ali no Avenida e Guarani pode estar decidindo a permanência, inclusive, de um deles. Eu sei que dá uma certa segurança, né, para o trio de arbitragem, para toda a questão que envolve os clássicos, mas eu tenho que pensar na justiça e no equilíbrio da competição. Houve no Conselho Técnico, nós ratificamos aquilo que foi decidido por eles e é assim que as coisas são definidas em termos de regulamento da competição. Diogo Rossi, vou começar contigo, tá? Oi. Tem acompanhado de perto esse assunto. Por que nós não... Primeiro que nós não teremos VAR nessa fase do Campeonato Gaúcho, né? Isso com a chancela dos clubes. Por consequência, não teremos VAR no Clássico Grenal. Quanto que, eu não sei, sou péssimo em matemática, mas são 12 clubes, 3 votaram a favor. O percentual é 80%, Paulinho? 70%? 25% dos clubes votaram a favor e o restante votou contra, tá? Obrigado, Paulinho, para me salvar. 35 mil a 40 mil reais por jogo custaria o VAR. Quem paga? Pagariam os clubes, né? E a federação pagaria uma parte, foi o que o presidente Luciano Oxman disse. Mesmo assim, os clubes optaram em não. Qual era a matemática? Tirava 100 mil reais dos clubes do interior para bancar o VAR, da cota de televisão, e os clubes foram contrários. Lembrando que o presidente do Santa Cruz disse depois que se arrependeu. Teria votado a favor se soubesse. Até ele não foi um dos principais prejudicados. O principal prejudicado, na minha visão, foi o São Luís de Juí, tá? Até aqui dos jogos que eu vi. Acho que o presidente do São Luís também tenha sido... Tirando os 100 mil, garantiria VAR em toda a fase classificatória. Isso, de cada um, né? Sim, dá de 2 milhões, só do interior, né? Porque a dupla Grenal e o Juventude pagariam mais, junto com a federação. Cara, daria 2 milhões e 600 mil reais, mais ou menos, o VAR na primeira fase, tá? Tem duas coisas. Primeiro, o presidente Luciano Oxman dizia no ano passado que o Gauchão desse ano teria VAR. Em todos os jogos. Queria saber por que não deu. Por que a federação não conseguiu. Né? Porque ele responsabilizou bastante os clubes nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes. Né? Diz que o campeonato é dos clubes e não da federação. A federação organiza. O que está errado. O meu ponto é o seguinte, eu entendo a manifestação do presidente, mas eu vejo que a Federação Gaúcha, para valorizar o seu produto, poderia ela, a Federação Gaúcha, tentar viabilizar financeiramente o VAR em todos os jogos na fase classificatória. Sem ter que tirar 100 mil dos clubes do interior. 100 mil para a dupla Grenal não faz diferença. Para os clubes do interior, gente. É que seria mais da dupla, só para deixar claro. Tá? Não estou dizendo... Tá correto. Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que seria mais para dar a informação correta. Ser mais para a dupla Grenal. O mais correto seria a federação já ter vendido o campeonato com VAR. Mas é isso que eu estou falando. Seus parceiros. Mas é claro, viabiliza o campeonato já com VAR em todos os jogos. Porque deixa que é um os clubes... campeonato mais atrativo do que sem VAR. Sem dúvida, porque deixa os clubes numa situação assim, de refém, né? Pô, eu vou abrir mão de 100 mil. E contratar 10 jogadores. Exato, que lá na minha folha faz toda a diferença para ter ou não ter o VAR. Bom, então que esses clubes busquem com a federação, e tem razão o Diogo lembrar, houve uma promessa de que esse ano nós teríamos o VAR no Campeonato Gaúcho, que para 25 a gente tem o VAR, é básico, gente. Em todo o campeonato, né? Claro, Só completar, em todo o campeonato, porque nós teremos VAR a partir da próxima fase. Isso. É a fase classificatória que fica sem o VAR. Sim, é uma transferência de responsabilidade. Quando ele diz ali, o GC, né? Nós ratificamos o que foi decidido por eles, os clubes, né? Isso, ele está transferindo uma respabilidade. A responsabilidade não é dos clubes. É que como se os clubes tivessem escolhido, né? Não, eu não quero VAR, não quero. Que foi ratificado pelos clubes, né? Está sendo ratificado no pela cenário federação. Foi proposto. Aquilo que foi apresentado pela federação. Exatamente. A gente está apresentando assim, vocês abrem mão de 100 mil para ter VAR e os clubes, não, isso aqui não é confortável. É diferente dos clubes falarem assim, que não a gente não quer VAR. É isso. A gente não quer VAR de qualquer jeito. Exatamente. Não é isso. Exatamente. É uma transferência de responsabilidade. É uma transferência de responsabilidade, além do que, assim, ó, eu duvido que a Federação Gaúcha não consegue negociar com patrocinadores, com o detentor dos direitos, qualquer coisa que tenha VAR. Duvido. Não conseguiu. É assim como a gente fala, né, que quando o clube não consegue contratar um jogador, é uma prova de incompetência da Federação Gaúcha de Futebol. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aí não é
Não é nem para debater, é só Qual para seria, qual seria o valor, Diogo? Só para repetir, Do que? teria que De buscar tri- a federação. não, de 35 a 40 mil no total para viabilizar dois para e ter o VAR. 600, 2 Teria que milhões e vender 2.600, vamos lá. Só para a Buscar primeira parceiros fase, né? comerciais. Só para a primeira fase. Não, mas as outras estão asseguradas. As Isso, outras, só para a primeira fase, 2 milhões e 600 mil reais. Ou seja, para garantir VAR em toda a competição, 2.600. Isso. Fora o resto que já vai ser Fora pago. o resto que já vai ser Que posto. já está garantido. Isso, Perfeito. Isso. Tá, é que assim, ó, tem uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês aqui. É dinheiro, viu? Buscar parceiro para botar 2.600 é dinheiro? Tá, mas tu não precisa buscar o parceiro para botar 2.600, né? Busca o parceiro para botar um. Não, tu mas paga o busca resto. os parceiros também. Os Se não tem parceiros como, tu também. busca os parceiros. Tá, mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, uma informação para vocês, então, para acrescentar neste debate. O Campeonato Gaúcho foi salvo, né? Aos 45 do segundo tempo. E não é pela empresa que está transmitindo os jogos. Foi salvo pela empresa que comprou os direitos e repassou para a emissora. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à empresa que está transmitindo, porque ela não tem culpa. Ela botou o dinheiro que ela tinha e a federação aceitava ou não. E isso não ia ser posto. Quem salva o campeonato é esta empresa que comprou e repassou. Entendeu? Então aqui precisa ser dito também que o campeonato correu riscos. E a partir do ano que acabar este contrato, que foram vendidos 2 anos, se a minha memória não está me traindo, cara, vamos começar a vender para outras, Mas não é só por outras tudo emissoras, aquilo mas que- para os streams, para sei lá o quê. Olha o Campeonato Carioca aí, que a Band comprou, né? O Campeonato Carioca tem alguns jogos, mas tem outros jogos que estão Paulista? sendo vendidos pelo Paulista? streaming. O Paulista também, que foi outra emissora de televisão A que Copinha, comprou, São o stream, a Paulo, Copinha. Cara, se não querem matar o campeonato, que eu sou contrário a matar o campeonato, eu sou favorável a mudar o campeonato, tá? Porque o jeito que tá ruim. Temos que começar a se mexer de alguma forma. Eu só não quero deixar passar batido essa frase que está no nosso GC, tá? Não, tem quero- outra. Tem outra essa nessa não quero, entrevista. essa eu não quero deixar passar batido, tá? Que o VAR não é solução para nenhum campeonato. Ela é uma meia-verdade. Presente, ela é uma meia-verdade. O senhor sabe que o VAR não é solução, que os erros de arbitragem eles continuam acontecendo, só que o VAR ele diminuiu de uma maneira absurda os erros de arbitragem nas competições em que o VAR é utilizado. Não é solução, os problemas acontecem, só que o que a gente está percebendo, e o Campeonato Gaúcho já está mostrando isso para nós, é que uma competição sem VAR, os erros são muito maiores. Volta no tempo, né? Muito maiores. Talvez, Colar, talvez, pelo fato desses erros envolverem times do interior, a repercussão não seja maior. Mas esperem acontecer um erro de arbitragem no Clássico Grenal de domingo. Seja com Daronco, seja com Rafael Klein, para vocês perceberem o que significa um jogo sem VAR hoje. Olha, é quase que inadmissível, gente. Tu quer ver como essa fala do Luciano, ela não condiz com a realidade? O Rafael Klein não vai ser, ou pelo menos a tendência é que não seja o árbitro da partida, porque não tem o VAR. Justamente, mas ele tem o escudo FIFA, ele é um cara experiente. Beleza, só que o que se fala nos bastidores é que o Rafael Klein não vai apitar o Grenal porque não tem VAR e seria o primeiro Grenal dele justamente sem VAR, podendo ter alguma polêmica e se queimar na carreira de arbitragem. Então, vamos botar o Daronco, porque seria um cara mais experimentado, com um currículo mais vasto, com inúmeros Grenais nas costas, né? Justamente mostrando que essa frase que o Luciano está dizendo é totalmente frase para jogar para a torcida. Isso é uma frase para jogar para a torcida. O ratificar os clubes, essa da questão do VAR, mostra, desculpa, eu não consigo ver outro predicado que não dizer assim, é a incompetência da Federação Gaúcha em gerir um campeonato. Só um detalhe, né? O Rafael Klein apitou ontem Souza e Cruzeiro. 2 Jogo a 0 para o histórico. Souza. Classificação do Souza na Copa do Brasil, eliminação do Cruzeiro, 6 vezes campeão da Copa do Brasil, o maior campeão. Isso poderia ser um impeditivo para ele apitar domingo? Não sei se o Só ter impeditivo. apitado ontem? Não sei se o impeditivo, mas uma boa desculpa. elemento, é um Uma elemento. boa Viagem, desculpa. É um elemento. Sim. Souza Já é tem Paraíba, né? desculpa ali. É um Paraíba. elemento. Isso, Olha, Paraíba. e não só isso. O gramado lá, por exemplo, do jogo, parada. Horrível. foi chuva, estava pesado, ele certamente vai ter uma condição física diferente da do Daronco, por exemplo, que não trabalhou no meio da semana. Sim. E só para também pincelar um pouco essa frase aí, eu entendo, essa eu entendo. Tu não pode promover na competição um desequilíbrio técnico. Tem VAR no Caju,
tem VAR no Grenal e não tem nos outros. Aí não. Isso, ou tem VAR em todos os jogos, ou todo mundo fecha. Mas já aconteceu, né, com a em outros chancela jogos aconteceu. no Gauchão. E não Mas gera, tá errado. Mas não gera um desequilíbrio Não, técnico pra mim gera, no Grenal. No Grenal não gera. Não, pra mim gera. Porque não interfere na tabela. Não, mas aí tu pega lá um São Luís que foi prejudicado mas no jogo que não tem não, VAR. mas- Mas pelo concordo. tamanho do Grenal tem VAR. Tem que ter em todos. A gente é que assim, tem que ter em desculpa, todos. a gente Eu só respeito chega- o tamanho do Grenal, mas tem que ter em todos. Gamba, a gente só chega nesse debate porque o erro é de princípio, eu sempre falo, né? Se a gente, no final das contas, comete algum erro, é porque lá no início foi feita alguma coisa errada. Sim. O erro do início é não ter... Cara, não deveria nem haver o debate. É, perfeito. Tem que ter ou não ter? Você Tem que quer, ter. você Eu quer o VAR? acho- Você não quer o VAR? Não, meu amigo, é o Não, seguinte, ok, ó, né? o Campeonato Gaúcho, você vai receber 850 mil da televisão, porque 100 mil foram retirados para o VAR. Não tem sim ou não, é assim, ok? A sensação que eu tenho, a sensação que eu tenho debatendo esse assunto é que a gente parou no tempo. É. 2024 a gente está debatendo se uma competição vai ter ou não vai Mas ter aí VAR, a gente uma competição entra do naquilo, tamanho Gamba, do que Campeonato Gaúcho. eu e o Diogo, a gente fala que quem torna o Gauchão menos atrativo é a própria federação. Ela não gosta do seu produto. Aliás, pena. a federação diz que não é ela, né? Porque quando ela diz que o campeonato é dos clubes, então a culpa é dos clubes e o campeonato ser ruim. Não se associa a isso. Não se associa a isso. Vamos lá. Lucas Dias, Carlos Depena, de malas prontas. Vai para onde o Depena, Lucas Dias? Pois é, Gamba, o Internacional tá aí se movimentando por volantes, veio o Bruno Gomes, veio o Fernando, o Inter ainda tenta o Thiago Maia, isso porque tá tentando viabilizar pelo menos 3 saídas no elenco neste momento e são 3 volantes dentro dessas saídas. O Carlos Depena, que teve um contato do Vasco da Gama, porém o Corinthians, nas últimas horas, intensificou a conversa com o volante uruguaio e o seu empresário. O Gabriel, que estava conversando com o Los Angeles Galaxy da Major League Soccer nos Estados Unidos, porém, ele teve um avanço nas últimas horas com o Vasco da Gama, que está tentando a contratação do volante que não vem sendo aproveitado pelo técnico Eduardo Cudê. E a terceira possibilidade de saída e o terceiro volante que pode deixar o Inter é o Gustavo Campanharo. Esse, até o momento, não tem negociações avançadas com nenhum outro clube, mas são 3 jogadores que devem deixar o Inter nessa janela de transferências. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre Carlos Depena. Lucas Colar, o Depena vai para o Vasco, o Depena vai para o Corinthians, o Depena vai ficar no Internacional. Onde jogará Carlos Depena, Lucas Colar? Conversei com algumas pessoas que têm acesso ao Depena e o que eu ouvi é o seguinte: o Depena não quer sair do Inter. O Depena se sente acolhido pelo Inter porque foi o clube que lhe abriu as portas em meio ao conflito, né, da Ucrânia com a Rússia. E ele está bem aqui, entende que o ano é longo, que vai disputar a posição, né, que não vive o seu melhor momento, é verdade, mas tem uma boa relação com o Cudê, o grupo gosta dele. O Vasco procurou, né, o Inter nesse sentido, e o que foi dito é que o Vasco, todo o processo de contratação do Vasco ele é um pouco, como é que eu posso dizer assim? Lento. Um pouco lento, sabe? A SAF aprova, aí vamos ver, aí vamos tomar um café, aí, mas esse valor não dá, tá, vou ver e te aviso. Aí demora 3 dias, volta, aquela coisa toda. O Corinthians procurou, mas também não passou de uma sondagem. Então, nesse momento, não há nada concreto pelo Depena. Depena, a princípio, fica. Mas o que eu ouvi ontem é que o Inter abriu o debate sobre a possibilidade da saída do Depena. E também ouvi da mesma pessoa com quem eu conversei de que o Depena não vai colocar empecilhos numa saída do Internacional, caso o Inter defina, o Inter não me quer mais, né? Chegou uma proposta boa para o clube, chegou uma proposta boa para mim, vou seguir minha vida. Né? É do jogo, sabe que não é o mesmo Depena de 2022. Então está aberto um debate, né, sobre a saída do Depena neste momento, mas não há algo concreto para a gente dizer assim, olha, o Depena vai para o Vasco, o Depena vai para o Corinthians. Neste momento não tem nada avançado em relação a isso, diferente do Gabriel, como disse o Lucas Dias, que tem algo do Vasco já surgindo aí desde o anúncio do Fernando da noite de ontem. O Campanharo também sem destino definido. O Campanharo está no... É que eu sempre digo assim, né? As pessoas têm falado assim, pô, Colar, o Inter não para de anunciar jogador, mas não sai ninguém. É que todo jogador que vai sair do Inter, nesse cenário, teoricamente ele vai dar um passo atrás na carreira. Ele vai sair para um clube menor, ou tão grande quanto o Inter, mas que tem pretensões menores no campeonato. Vamos pegar o Campanharo, ele teve uma sondagem do Vitória. O Vitória não vai disputar o mesmo campeonato do Inter na Série A. Talvez seja um campeonato de manutenção, um campeonato de Sul-Americana, né? Não vai disputar a competição internacional, então ele vai dar um passo atrás na carreira. Então essa construção é mais difícil de fazer do que uma chegada. Do Thiago Maia, do Fernando, de outros nomes. Deixa eu te perguntar, Ernst, essa questão do Depena pesa, tá? Vamos trabalhar com uma suposição aqui. Pesa para a permanência dele muito mais
o desejo dele permanecer ou a vontade do Internacional de que ele não saia? É que o Depena é um cara que, assim, a torcida talvez não vá gostar do que eu vou dizer, tá? Mas ele é um jogador de grupo. O Depena é um jogador de grupo, é um jogador que o Kudê gosta, é um jogador que se sacrifica em determinados momentos. Por exemplo, o Depena, ele é um meia esquerda, ok? De origem. E ele já jogou na do Maurício, e é um meia direita. Ele já jogou de lateral esquerdo, ele já jogou como armador, centralizado na linha de 3. Então, isso também conta no grupo. O torcedor vai dizer, não, tem que jogar bola. Se não joga bola, tem que ir embora. Não é assim que funciona, infelizmente, né, para o torcedor. O vestiário ele é muito mais amplo do que isso. A grande questão está, não é o Depena querer ou não sair, o grupo querer ou não que o Depena fique. Ele é um cara importante, ele já teve alguma participação interessante no Internacional em 2022. É claro, dá para lembrar, são 2 anos, né, de que ele teve a participação dele no grupo. Mas assim, também tem questões pessoais que ele passou, assim como o Tyson, né, e muita gente também releva nesse quesito. Então, eu particularmente acho que o Depena ainda pode ser importante para o grupo. A grande questão, ele é estrangeiro e já temos 9. Lucas Dias, Jardiel está renovando com o Grêmio, Lucas? Está muito próximo disso, viu, Gamba? Destaque na última Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe do Grêmio, o centroavante Jardiel, que tem atualmente um contrato até dezembro de 2025. A ideia do Grêmio e o avanço que o Grêmio teve com o staff do atleta é para uma renovação contratual até 2028, porém que estava travada em questões salariais do atleta. Houve um avanço nas últimas horas e esse garoto, que é tratado como uma joia da base gremista, deve renovar o seu contrato nos próximos dias. Jardiel, renovando o contrato com o Grêmio. Falamos bastante, né, Diogo Rossi, sobre Jardiel, disputa do Grêmio na Copa São Paulo, um jogador promissor que o Grêmio está encaminhando a renovação de contrato. Mas assim, Gamba, esse jogador perdeu tempo, né? Agora, ótimo, a renovação é muito positiva, é legal, ele tinha que renovar mesmo, tá tudo certo. Só que ele perdeu tempo, a renovação dele era para ter sido feita lá no início do ano. E aqui não fica meia culpa para a direção do Grêmio, porque a direção fez a mesma coisa que fez com o Gustavinho. E o Grêmio está respaldado pelo Gustavinho, né? Quando o Gustavo entra em campo e faz aquilo que o Grêmio espera que ele faça para ganhar os gatilhos de aumento, o Jardiel está do lado errado, entre aspas, da força. Porque o pedido de salário que foi feito pelo empresário dele no início foi muito alto e isso prejudicou. Esse jogador perdeu no mínimo 4 rodadas em que ele poderia ter jogado no Campeonato Gaúcho. Agora não dá mais. Agora tu acha que ele talvez jogue contra o Guarani de Bagé na última rodada do Campeonato Estadual? Talvez viaje para Ijuí, para a Recopa, para ficar no banco? Mas, cara, e os jogos que ele perdeu? São José, Santa Cruz, Erechim, que todo mundo jogou lá, a meninada jogou e ele não jogou. Não vai jogar nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, né? Então ele perdeu tempo, mas que bom que o Grêmio renovou o contrato dele, tá renovando, no caso, o contrato dele, tá ampliando o vínculo, né, porque ele já tinha vínculo até o final de 2025, mas para mim perdeu tempo, o Jardiel poderia ter jogado antes. Sem dúvida alguma, agora começa a funilar o campeonato, claro. Fases decisivas, talvez vai jogar uma partida, né, a última partida da fase classificatória, porque todos nós sabemos, né, a competição para esses jovens serem testados, ganharem minutagem é o Campeonato Gaúcho. Principalmente nas suas primeiras rodadas. O Gamba, né? O Grêmio começa o campeonato com uma baita dúvida no ataque, né? É verdade. JP e André eram incertezas. Verdade. E ainda são incertezas, tanto que na semana do Grenal, o que o Grêmio está fazendo? Uma força-tarefa para colocar sua principal contratação em campo. Então o Jardiel poderia ter aproveitado as oportunidades do início do Campeonato Gaúcho, mas ele não tem culpa, tá? A culpa não é dele. A culpa é de quem gerenciou a carreira dele até aqui, e vai seguir gerenciando, obviamente, mas pediu algo estratosférico. Tá? Eu não estou dizendo que ele não mereça ganhar o que o empresário pediu. Talvez ele vá merecer em algum momento, mas não na renovação. O pessoal tá tudo certo, é do jogo, cada um pede o que acha que deve. A minha opinião é que poderia ter pedido menos, renovado o contrato, jogava... Cara, tu já pensou, ele joga 4 rodadas do Campeonato Gaúcho, sem nenhuma mete dúvida, 5 gols, aí ele vai lá e diz, cara, pô, deu. Sim, aí, perdeu tempo, o Jardiel. Ele quer ganhar. Vamos lá, gente, intervalo comercial aqui no Donos. Lucas Dias, ele mesmo, comanda a festa no YouTube, a gente volta em seguida. Fiquei curioso que a única pessoa a ressaltar o dado que a Fabi trouxe do índice de traições em 2022 foi o comandante do programa, Felipe Gamba. Mas tudo bem,
vocês enxerguem, pô, do jeito que vocês quiserem, tá tudo certo. Eu achei estranho, tá? Eu achei estranho, fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas tudo certo. Cada um. Vamos lá, gente, vamos para mais um intervalo aqui no Donos da Bola. O pessoal já tá mandando a mensagem e o recado no chat, ó. O Marcelo Rinkel mandou aqui, ó. Lucas, que o Grenal seja de paz, sem violência, ganhando ou perdendo, que a paz reine. Tô contigo, meu. Vi ontem as cenas que aconteceram lá em Recife com os jogadores do Fortaleza. Cara, lamentável mesmo. Vamos lá, o pessoal já tá mandando mensagem aqui, ó. O pessoal tá dizendo que o Grêmio não tem estádio, não tem Mundial, mandou o Eduardo Vargas. Aí aqui o Jorge mandou que o Inter não tem taça. É isso aí, cara. Tá chegando o Grenal, cada um vai fazendo a sua brincadeirinha e tal. O Fagner Fernandes, Ribeirinho vai voltar. Pode ficar tranquilo, amanhã o Ribeirinho tá aí, tá? Anderson Bazei, manda abraço pra Rolante, Rio Grande do Sul. Beijo pro pessoal de Rolante. O Anted mandou, só traí 2 vezes ano passado. Ué, viajou, cara. Não tá certo isso aí. Eduardo Dias, os guri da catequese estão só pelo Grenal. Pô, legal essa. Birubiru, Lucas, qual o rango hoje? Deixa eu ver aqui que eu peguei hoje. Arroz, feijão, de segunda-feira. Sopa, penne, massinha. Abobrinha, out. Refogado à campesina, não faço ideia do que é. E grelhado. Beijo. Estamos de volta com Donos da Bola aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Em seguida tem Daniel Oliveira comandando o apito final na Rádio Bandeirantes. Vamos colocar no ar agora, gente, resultado final da nossa enquete que perguntou sobre Tino Rocher. Rocher no Clássico Grenal. Tem que jogar de qualquer maneira? 20%. Somente se estiver 100%, a maioria 59%. Não precisa. Antony dará conta do recado, 21%. Ou seja, a maioria esperando que o Rocher esteja 100% para jogar. Ou seja, para ele jogar, tem que estar 100% de condições. O clássico 4-4-1, o clássico Grenal do próximo domingo. Muito bem o torcedor colorado, inclusive. Vamos lá. Na Band, Rádio Bandeirantes, vem aí o apito final com o comando do Daniel Oliveira. E aqui na tela da Band, ele já está entre nós. Alexandre Mota, muita gente na expectativa pela segunda-feira pós-Grenal. Como virá vestido o senhor Alexandre Mota? Tudo bem, Motinha? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais. Cadê Ribeiro, hein? Ribeiro Neto amanhã estará com a gente. Ah, tá bem ele? Tudo certo. Hoje quase que eu não apresento o programa, hein? O que houve? Probleminha gastrointestinal. Mais na parte de cima do que na parte de baixo também, né? E agora tá tudo bem? Tô com sintomas de gestação. Né? Acho que estou grávido. Ou é o nervosismo tenho do Grenal, uma suspeita disso. Pois não? Ou é o nervosismo do Grenal chegando, a possibilidade Não, esse negócio de ficar de cueca é a coisa mais tranquila e natural que existe. Eu fiz teatro na minha época de faculdade, então esse negócio de ficar peladão, ficar de cueca, isso daí não me incomoda, não. Né? Tá acostumado? Oi? Tá acostumado? Não acostumado, assim, né? Fico em casa, assim, aquele cuecão, né? Cozinha, sala, pátio, mas quem não fica de cueca em casa, né? Não é verdade? Vocês não ficam de cueca ou às vezes até pelado em casa? Como é que é, Diogo Rossi? Eu fico, eu não minto. Tem um amigo meu que fica fazendo live, inclusive. Pelado? Olha aí, tá vendo? Que loucura. De cueca. Alexandre Mota, vem comigo. Destaques do Boa Tarde RS hoje. Bom, presente de grego aí, né, da prefeitura aqui da capital, que deve anunciar daqui a pouco a nova tarifa do transporte coletivo aqui na capital. Portanto, desta vez, né, vai aumentar a passagem. Espero queimar a minha língua, né, permanecendo no atual valor, mas tudo indica que o valor da passagem de ônibus aqui em Porto Alegre ficará mais alto. Vamos falar também sobre a prisão. Já ouviu falar do Red Nose? Quem? É uma grife de roupa, mas também apelido do criminoso mais procurado aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que foi encontrado lá em Santa Catarina. É o principal destino dos líderes de facções aqui do Rio Grande do Sul, sabia? Não sabia. Eu estou fazendo, nem avisei a produção nem nada, mas eu estou fazendo um levantamento que a grande maioria dos líderes de facções, seja aquela facção do Vale dos Sinos, ou aquela da Bonja, ou aquela da Zona Sul, não importa, mas quase todos preferem viver em Santa Catarina, porque lá é mais seguro. Mais seguro é bom. É mole, não? Que loucura. Agora, sobre a passagem de ônibus... Foi preso, viu? Ah, graças a Deus. Né? Foi preso, o Red Nose foi preso lá em Santa Catarina. Ô,
Mota, sobre a passagem de ônibus, a minha torcida é que agora, então, todos os ônibus vão ter ar-condicionado, as linhas vão chegar no horário. Stand-up comedy? Você vai fazer stand-up comedy disso ou não? Pode ser. Porque, cá entre nós, chegar bem pertinho aqui, né? Carlão, me ajuda aí. Eu quero conhecer, eu tenho 33 anos, completo agora, dia 1º de outubro, 33 anos de profissão. Eu quero conhecer um político aqui da capital que não tenha rabo preso com a ATP, Associação dos Transportadores e Passageiros. Eu quero conhecer, até hoje eu não conheço. Sabe por quê? Porque a ATP foi, durante muitos anos, a principal financiadora de campanha de todos os candidatos, a prefeitura e também a vereança. Então, assim, quem manda em Porto Alegre é a classe empresarial e entre os empresários, os dos ônibus. Então, eles é que mandam, eles é que determinam. Sabe quanto eles recebem por mês da prefeitura? Porque eles dizem que sempre choram pitanga, né? Sempre estão no prejuízo, é o diesel que aumentou, né? Os passageiros diminuíram por causa do transporte por aplicativo. É uma choradeira eterna, mas eles não largam a teta. Eles não largam a teta. É uma concessão pública, devolve para a prefeitura. Por que eles não devolvem? Porque a prefeitura banca e paga muito para esses empresários que prestam um serviço de merda para o povo de Porto Alegre. Ele veio brabo.